Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam tranquilos ao assistir essa aula. Bem, então, como prometido, eu vou repassar para vocês, vou gravar uma aula sobre o conteúdo que eu ministrei no dia da aula extra e quem não pôde estar presente, eu irei comentar para vocês. Quero deixar claro, que assim, como se trata de uma aula agora gravada, ela vai ser um pouco mais rápida, ela vai ser um pouco mais dinâmica, porque a gente não consegue mais ter a interação do aluno. Então, vou ser mais direto. E aí, caso você não entenda, você retorne o vídeo, fique ouvindo várias vezes o mesmo conceito, que aí provavelmente você vai conseguir entender. Caso você ainda não consiga, continue, com alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo depois, tá bom? Algumas coisas, aplicabilidades clínicas que às vezes eu posso cobrar em uma atividade, uma aula, etc. Eu irei comentar, eu irei escrever aqui e também a gente vai exercitando nos exercícios. Então, o tema da aula, a segunda grande parte do NPC1 de farmacologia, a farmacodinâmica, interação fármaco-receptor. Nesse assunto, a gente tem a divisão aqui de quatro grandes tópicos. Primeiro eu vou contextualizar, depois eu vou comentar para vocês várias propriedades farmacodinâmicas, comentar sobre a interação fármaco-receptor e, por fim, vamos fazer os alvos farmacológicos. Quero deixar claro que essa parte aqui eu irei gravar para que vocês tenham consciência, conheçam o conteúdo, mas é uma parte que eu não cobro em prova, porque é a última parte do conteúdo e essa última parte que eu coloco, além de ficar muito próximo do NPC1, também é uma parte que envolve muita biologia molecular e celular, que é necessário deixar claro, mas que eventualmente, de uma forma geral, não cobra em prova. Então, bora contextualizar. Bem, então, conceito de farmacodinâmica. Farmacodinâmica, ela basicamente vai descrever as ações dos fármacos no organismo. Primeiro ponto aqui que eu quero colocar aqui para vocês. Na farmacocinética, a gente via a diferença. Era o que o corpo fazia com o fármaco, ou seja, como é que ele absorvia, como é que ele distribuía, como é que ele metabolizava, como é que ele excretava o fármaco. Aqui é diferente. Eu vou verificar o que é que o fármaco realiza no meu corpo. Então, ele vai se ligar em tal ponto, ele vai gerar tal efeito, ele tem determinada propriedade no nosso corpo. Colocando de uma forma geral, por exemplo, o fármaco ele se liga numa enzima, o fármaco se liga no receptor, o fármaco se liga num canal iônico, o fármaco diminui a pressão arterial, ele aumenta a frequência cardíaca, ele diminui a inflamação. Basicamente é isso, certo? Qual é a propriedade? Ele gera dependência no ser humano, ele é um fármaco que gera tolerância, ele é um fármaco muito potente, ele é um fármaco de baixa eficácia. Então, basicamente, é isso que nós estudamos agora em farmacodinâmica. E uma coisa que é essencial, a influência de todos esses efeitos ele é dependente das concentrações. Então, dependendo da concentração, da dose que você toma desse fármaco, você vai ter um efeito, você vai ter uma resposta diferente, certo? Então, a farmacodinâmica também trabalha nisso. Além de descrever os efeitos, as ações dos fármacos, também comenta, sim, e se eu aumentar essa concentração, se eu diminuir a concentração, o que pode acontecer? E aí, de uma forma geral, a farmacodinâmica ela trabalha muito com biologia molecular e celular. É inevitável. E todos os efeitos que podem ser desejados pelo organismo ou indesejados, que daqui a pouquinho nós vamos chamar de efeitos adversos, acontece quando o fármaco se interage com um receptor do nosso corpo. Gente, entendam, nossos corpos, bem principalmente no interior da célula, que é, por exemplo, próximo lá no citoplasma, próximo ao núcleo, ou na superfície, que é na membrana celular, sempre eu vou ter moléculas especializadas que nós chamamos de receptores. Pensem comigo, entendam, certo? Isso é muito importante. Isso às vezes a gente pensa, é uma besteira, mas não é. O fármaco é uma molécula química. Como é que ele vai? Ele vai só ali aumenta a pressão, mas como é que ele altera a pressão? Como é que ele desinflama? É porque ele interage com uma outra molécula que é do nosso corpo. Então é inevitável você não ter esse conhecimento, essa associação, tá bom? Então olha só, você tem um fármaco, que é essa molécula química, e ele vai se interagir no nosso corpo. Primeira coisa, qualquer fármaco não cria novas funções no corpo. Como assim, Bruno? Um fármaco ele não vai gerar, por exemplo, um fato
que nunca o nosso corpo é capaz de realizar. Como assim? No momento que um fármaco ele diminui a pressão arterial, é porque dentro do meu corpo existe um sistema, um mecanismo para diminuir a pressão arterial. O fármaco ele só vai lá nesse mecanismo, ou ele desativa, ou ele estimula. Deu para sacar? Um fármaco só é anti-inflamatório porque dentro do meu corpo tem um mecanismo de inflamação. E se ele é anti-inflamatório, ele vai lá e bloqueia esse mecanismo. Um fármaco ele só aumenta a minha frequência respiratória porque no meu corpo tem um mecanismo que gera o aumento da frequência respiratória. Deu para entender? Então ele não vai criar nada diferente do teu corpo, certo? Sei lá, colocando aqui para brincadeira, entendeu? Para que vocês entendam. Vai existir um fármaco que vai gerar o ser humano vai virar um super saiyajin? Não. Para quem sabe entendeu a referência, né? Não. Porque no meu corpo não tem nenhum mecanismo que vai me gerar ser um super saiyajin. Então não existe possibilidade de um fármaco criar uma nova função, gerar um ser humano ser um super saiyajin, por exemplo, tá bom? Agora eu acredito que vocês conseguiram entender, principalmente quem gosta de Dragon Ball. Então bora lá. O corpo, não, os fármacos, então, basicamente, eles mimetizam, potencializam, diminuem ou inibem qualquer função fisiológica. Então é isso que eles fazem. Ele pega um mecanismo que tem dentro do nosso corpo e ele vai lá e vai fazer qualquer uma dessas coisas. Certo? Mimetizar é fazer a mesma coisa, certo? Então, por exemplo, no meu corpo tem um mecanismo de diminuição da pressão arterial. O que é mimetizar? É fazer a mesma coisa que o mecanismo, que uma molécula endógena do nosso corpo faz. Então tem uma molécula endógena, certo? Uma substância, um hormônio, que faz a diminuição da pressão arterial. Esse fármaco só vai lá e faz a mesma função. Ponto. Mas aí existem fármacos que eles são mais potentes, eles aumentam mais essa diminuição da pressão arterial. Então ele pode ir lá e potencializar. Eu posso ter um fármaco que pode ir lá diminuir essa função dessa molécula endógena. Então, se ela faz a diminuição da pressão arterial, agora com a diminuição ela vai aumentar. A mesma coisa que pode ser a inibição dessa função fisiológica. Isso daqui é muito claro, principalmente com os anti-inflamatórios. Eu tenho um mecanismo de inflamação, eu tenho um fármaco que vai lá e inibe completamente a minha cascata da inflamação. Beleza? E um fármaco, ele sempre possui múltiplas ações. Isso é fundamental, gente. Não tem como, não existe um fármaco que vai chegar no seu corpo e vai fazer: ah, não, eu só vou fazer aqui a diminuição da ansiedade do paciente. Não tem como. Ah, chega um fármaco e diz: não, eu só vou ali bloquear a minha inflamação. Não tem como. Porque as nossas moléculas endógenas, os nossos mecanismos fisiológicos, eles são muito interligados, eles são muito integrados. Então, no momento que você coloca uma coisa diferente, ou seja, um fármaco, ele pode ter uma preferência para aquela função, mas de uma forma geral, ele vai atuar em outras funções. Daqui a pouquinho vocês vão entender. E, logicamente, tudo é dependente de dose, certo? Se você aumenta a dose, provavelmente há um aumento do efeito dessa ação. Só toma cuidado que quando você aumenta muito a dose, essa dose pode se tornar tóxica, pode se tornar às vezes até letal. E aí, gente, o que acontece? Quando eu tenho os meus efeitos, esses efeitos eles podem ser desejáveis ou indesejáveis. O fármaco, né, como ele possui múltiplas ações, então eu vou ter ações ou efeitos desejáveis e efeitos indesejáveis. Os indesejáveis é os que nós chamamos de efeitos adversos. Então, quando eu tomo, vou dar um exemplo aqui para vocês, que é um exemplo que depois eu vou recapitular. Eu tomo um medicamento, um antialérgico, e esse antialérgico me dá sono. E eu não queria dormir, porque eu tenho prova de farmacologia amanhã. Mas eu me empolei, eu tô espirrando demais, eu tô tendo, enfim, não tô todo empolado, eu não consigo, eu preciso tomar um antialérgico e eu durmo. Essa sonolência que você não queria é um efeito adverso, tudo bem? Só que tomem cuidado. Às vezes, esses efeitos teoricamente que seriam adversos ou indesejáveis, às vezes não são. Depende do indivíduo. Como assim, Bruno? Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê para vocês, tá? Então vamos dar 3 exemplos aqui, tá? Então eu tenho 3 tipos de fármacos: a morfina, a adrenalina e o antihistamínico. A morfina, olha
os múltiplos efeitos, as múltiplas ações que a morfina tem. Ela tem efeito analgésico, ela gera constipação. O que é constipação? Basicamente a prisão de ventre, o paciente não evacua. Pode gerar euforia, depressão respiratória e até droga antitussígena. Engraçado, a única droga antitussígena que existe é a morfina. Ah, Bruninha, aqueles xaropes antitussígenos, não sei o que, antitosse. Não, ali é um outro mecanismo que a fundamentação é antialérgica. Mas o que te impede de tossir é a morfina. Mas enfim, isso daí é uma coisa mais, principalmente que a gente vê em UTI, tá? A adrenalina. A adrenalina ela aumenta a frequência cardíaca, ela gera o aumento da dilatação dos brônquios para que você consiga respirar mais, ela gera uma vasoconstrição. O que é vasoconstrição? É a diminuição do lumen do vaso, isso faz a pressão arterial aumentar. Midríase, lembre-se que no seu olho tem a pupila, a parte preta do teu olho. Midríase é o aumento dessa pupila. Imagina, porque quem trabalha com fotografia conhece e sabe. Você pode, como se fosse, aumentar o diafragma da lente, né? Na verdade, da captação de luz da câmera. Então, quando você modifica esse aumento para entrar mais luz, isso daí é o que nós chamamos de midríase. Então, a pupila ela aumenta, entra mais luz, teoricamente você enxerga mais, tá bom? E o antistamínico, ele tem efeito. Antistamínico, gente, aí são várias drogas. Tem ranitidina, cimetidina, o Allegra, o Dramin. Tudo isso é antistamínico. Então, eles têm vários efeitos. Ó, antialérgico, antiemético, antiácido e sedativo. Por favor, tenham atenção a essa parte aqui, né? Eu falei vários antihistamínicos aí para vocês. Então, bora lá. Primeiro, fenoxidramina, que é o Allegra. Eu vou chamar só de Allegra para ser mais tranquilo. Você toma Allegra para quê? Porque normalmente o Allegra ele é antialérgico. Agora tenham consciência. O Allegra, que ele é antialérgico, ele também tem efeitos adversos. Tem pessoas que quando tomam Allegra sentem sono. Bruno, por que isso? É porque o antihistamínico ele tem efeitos não é só ali em um local específico, que no caso aqui são os mastócitos, células que estão lá no sangue que são responsáveis pela alergia. Ela não vai só lá e bloqueia os mastócitos, não. Ela vai lá no sistema nervoso central também e bota você para dormir um pouquinho. E aí, se você tá ali, tomou um Allegra e não quer dormir, esse efeito sedativo aqui é um efeito adverso. Tudo bem? Então não tem como. Você tomou um medicamento, o medicamento vai ter ações em vários locais do teu corpo. Não tem jeito. Quem nunca tomou, por exemplo, um Dramin? Ah, eu tomei o Dramin, vou viajar e tudo mais. Pega o Dramin para a finalidade antiemética. É antináusea e antivômito, basicamente. Mas ao mesmo tempo, dormiu. Poxa, Bruno, mas esse efeito sedativo aí durante a viagem eu gostei, porque eu não gosto de viajar acordado. Aí vem a pergunta: o efeito sedativo aqui do Dramin, nesse caso, esse efeito do Dramin, para vocês, é um efeito adverso? Não. As pessoas ela tomou o Dramin para não vomitar, para não sentir náusea e adorou dormir. Então, que teoricamente seria um efeito adverso, na verdade ali é um efeito benéfico para ela. Tudo bem? Então, tenham em mente isso também. Efeitos adversos dependem do contexto, depende da percepção da pessoa. E aí também tem outros antihistamínicos, como a ranitidina, cimetidina, que são efeitos antiácidos. Então, Bruno, por que um antihistamínico ele tem tantos efeitos? Porque eu tenho receptores de histamina. Olha aqui, histamina é uma molécula que tem no nosso corpo. Nos mastócitos, no sistema nervoso central, que é aqui a antiemésia sedativo, no estômago, eu tenho o mesmo receptor localizado em vários locais do corpo. E aí, a partir disso, eu tenho diferentes funções. Conseguiu sacar o que eu quero dizer, gente? A adrenalina. Por que a adrenalina gera tudo isso? Porque eu tenho receptor de adrenalina no coração, eu tenho receptor de adrenalina nos brônquios, eu tenho receptor de adrenalina nos vasos, eu tenho receptor de adrenalina aqui na pupila, lá nos olhos.
Tudo isso daqui, quando você toma adrenalina, você tem todos esses efeitos. Deu para sacar? Deu para entender o que eu quero dizer com isso? Então, a pergunta sempre é por que os fármacos possuem diversas funções em vários sistemas orgânicos? Basicamente devido à presença de receptores. Eu tenho o mesmo receptor em vários locais do corpo. Isso daqui eu acho que vocês têm consciência, vocês já devem ter visto com a Darling, mas só para fixar. Um receptor, quando ele não está ligado a nada, ele não gera nenhum efeito. Então o receptor, todo mundo aí está com receptor no teu corpo. Agora, para ele ativar, ele precisa de uma molécula. Ele precisa de algo. No nosso corpo, basicamente são moléculas. Por exemplo, um hormônio que se liga no receptor e gera uma função específica, certo? Mas aqui no caso é diferente. Aqui a gente está trabalhando com farmacologia, então basicamente vai ser o fármaco. O fármaco vai se ligar no receptor e o receptor, quando ele é ligado com esse fármaco, ele gera uma resposta biológica. Tudo bem? Então o receptor sozinho não faz nada. Agora, quando o receptor recebe um fármaco, aí você tem um efeito. Exemplos, não é para memorizar, mas para vocês terem uma ideia. O nome do receptor da morfina se chama receptor opioide, mu. O antihistamínico podem ser receptores H1, H2 e a adrenalina chama-se receptor beta-adrenérgico. Cada molécula tem o seu receptor no nosso corpo. Tudo bem? Contextualizamos basicamente a farmacodinâmica e agora vamos começar a falar sobre as propriedades farmacodinâmicas desse assunto, desse conteúdo. Então vamos lá, propriedades farmacodinâmicas. Primeiro, nós temos o conceito de seletividade e especificidade. Gente, não é difícil. Perceba, olha o nome, seletividade. Ah, então é porque eu vou selecionar algo. Exato. Pensem, no nosso corpo, o que acontece? Eu não tenho fármacos que têm diferentes funções? Sim, Bruno. Então, o que é seletividade? Seletividade é quando há uma diferença de atividade que uma determinada molécula tem para dois ou mais processos. Não entendi. Gente, eu passei para vocês, por exemplo, o Allegra. O Allegra é antihistamínico. Me diz efeitos de antihistamínicos: antialérgico, sedativo, antiemético e antiácido. Mas você toma Allegra para quê? Para ser antialérgico. Ou seja, aquele medicamento Allegra, ele tem seletividade para a função antialérgica. Então é isso que eu quero que vocês tenham consciência. Os fármacos têm múltiplas funções, mas eles são seletivos para determinadas. É por isso que tudo é antihistamínico, mas eu tomo o troço da cimetidina para efeito antiácido. Por quê? Porque a cimetidina gosta mais de bloquear a ação da histamina no estômago. O Dramin gosta mais de bloquear os efeitos da histamina no sistema nervoso central. E é isso que faz a maioria dos fármacos e é a propriedade farmacodinâmica de seletividade. Essa diferença, basicamente, sempre é relativa, não é absoluta. Não é tipo assim, ah não, eu só sou antiácido. Não. Basicamente, ele tem uma preferência pelaquela função antiácida, mas dependendo da dose e da concentração, aquele mesmo fármaco pode começar a atuar em outros locais. Por exemplo, eu me intoxico de antihistamínico. Eu vou ter todas as 4 funções de um antihistamínico. Deu para entender o que eu estou dizendo? Imagina que eu pego um antihistamínico, que eu tomo uma dose gigantesca. Olha só que aumentando-se a dose e a concentração, acontece a ativação de outros processos. Então, por exemplo, eu tomei uma porrada de Dramin. Eu vou me intoxicar com Dramin. Pode acontecer, então, eu ter, além da sonolência, o efeito antiácido também do Dramin? Posso. Mas para isso eu preciso aumentar muito a dose. Deu para entender? Por quê? Porque ele gosta de ter uma seletividade para ação antialérgica. Mas se eu tomar muito Dramin, eu também tenho efeito antiácido. Só que aí é complicado para mim, porque aí como o Dramin também tem efeito de sonolência, cara, eu vou capotar. Eu vou dormir demais. Tudo bem? Então, seletividade é isso. Então, eu perguntei qual a propriedade farmacodinâmica que normalmente você olha o contexto do fármaco e vê, quer dizer que esse fármaco tem preferência para esse, se chama seletividade.
E especificidade? Especificidade é como se fosse uma forma extrema de seletividade, onde, mesmo que você aumente a concentração do fármaco que for, ele só vai ativar aquele processo. Isso existe? Será que especificidade existe? Não! Nenhum fármaco possui especificidade total. É por isso que existe efeitos adversos e colaterais de todos os fármacos. Especificidade basicamente é um conceito teórico. Bruno, em um determinado momento da história da farmacologia, alguém tentou fazer um fármaco específico? Sim. A indústria farmacêutica ela já teve um sonho de uma droga ideal mesmo, né, de gerar uma droga específica. Basicamente foram relacionadas a anti-inflamatórios, certo? Então, deixa eu voltar aqui e vamos utilizar, né, essa parte branca e vou brincar um pouquinho aqui com vocês para que vocês tenham mais ou menos uma noção. Deixa eu mudar aqui a corzinha para que fique legal, tá? Como eu vou escrever, vocês vão perceber que não vai ficar tão bacana, né? O que acontece? Qual é o grande questão, né? Quando você toma anti-inflamatórios, AINES. Qual é a grande questão quando você toma os AINES? Primeiro, os AINES, basicamente, eles atuam inibindo, lembre-se que lá a gente sempre falou, atua inibindo processos fisiológicos, mecanismos. Pois é, os AINES ele atuam bloqueando o mecanismo da inflamação. Bruno, como é que é gerado esse mecanismo da inflamação? Esse mecanismo da inflamação ele é gerado por enzimas, que é chamadas de COX. Eu vou colocar duas COX aqui para que vocês possam entender, tá? Qual é o nome dessa enzima? Perdão, nome completinho. COX ciclooxigenase, tá? Ciclooxigenase. E existem dois tipos de COX, a COX-1 e a COX-2. Pronto. Existem dois tipos de COX no nosso corpo. O que acontece? A COX-1 é aquela COX que nós chamamos de COX induzida ou inflamatória. É aquela COX que, quando é ativada, gera inflamação, certo? Quando é ativada, certo? Então, ativou a COX-2, inflamatória. Ativou a COX-1, basicamente, a COX-1 ela é boa. Nós chamamos de COX fisiológica. Aqui é um ó, tá? COX fisiológica. Então, ela processa mecanismos fisiológicos importantes para o meu corpo, certo? Então a COX-1 é fisiológica, a COX-2 é inflamatória. Bruno, me dá exemplos aqui. A fisiológica, por exemplo, o que ela gera? Ela gera proteção gástrica. Deixa eu escrever por extenso para ser mais rápido. Proteção gástrica. Ela gera contração uterina, ela aumenta a filtração. O correto é falar glomerular, mas eu vou colocar renal para não ter problema. Ela aumenta a filtração renal, tá? Aumenta a filtração glomerular. O rim filtra mais. Gente, dá para entender que todos esses processos aqui são processos importantes? Poxa, eu preciso ter proteção gástrica, senão meu estômago se dissolve, né, pelo ácido clorídrico. Meninas precisam ter contração uterina, porque senão elas não conseguem dar a luz pro feto. E quando elas estão menstruadas, elas necessitam também de uma certa contração uterina para que possam expelir principalmente os restos endometriais da menstruação. E a filtração renal, eu preciso filtrar durante toda a vida. Se não filtrar, eu vou ser um paciente dialítico. Ponto. O que acontece? Quando você prescreve, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, você prescreveu qualquer anti-inflamatório. Você prescreveu, por exemplo, uma nimesulida. Nimesulida é um anti-inflamatório, não sei se vocês conhecem, mas enfim. E aí você vai lá, prescreveu nimesulida. A nimesulida ela vai ter que fazer o quê? Ela é um fármaco anti-inflamatório. Então a nimesulida vem aqui, inibe a COX-2. Esse sinal sempre é sinal de inibição, tá, gente? Inibe a COX-2. E inibindo a COX-2, eu inibo quem? A inflamação.
Aí vem o efeito anti-inflamatório. Ok, entendi. Só que, gente, a nimesulida também tem outro porém. Ela também bloqueia a COX-1. Opa, Bruno, então se bloqueou a COX-1, quer dizer que todos esses mecanismos aí, proteção gástrica, contração uterina e a filtração renal, também vão ser inibidos? Sim. Aí é que vem, eu vou dar o exemplo que é mais clássico, esse daqui. Porque todo mundo que toma anti-inflamatório, todo mundo não, mas muita gente que toma anti-inflamatório sente azia, sente desconforto gástrico. Porque toda vez que eu tomo anti-inflamatório, eu diminuo a proteção gástrica. Deu para sacar? Então, gente, o que a indústria farmacêutica fez no início dos anos 2000? Ela fez um fármaco de um sonho ideal que toda a indústria farmacêutica queria. Eles geraram uma classe de fármacos chamada de coxibes. São aqueles fármacos que bloqueiam especificamente a COX-2. Bruno, e a COX-1 não bloqueia? Não, eles não bloqueiam a COX-1. Gente, para pensar. Eu sou representante farmacêutico, eu vou chegar com vocês e dizer: a partir de agora, doutor, você não vai ter mais nenhum tipo de paciente ligando para o senhor dizendo que está tomando anti-inflamatório e está tendo azia. Aqui a nossa indústria está produzindo agora os coxibes. Os coxibes, eles são uma nova classe de fármacos que bloqueiam seletivamente a COX-2. E bloqueando, como o senhor sabe, aprendeu na faculdade, quando você bloqueia seletivamente, especificamente a COX-2, especificamente, a COX-1 ela fica normal e todos aqueles processos fisiológicos, como a proteção gástrica, não vão ser alterados. Ou seja, nós estamos colocando no mercado agora um fármaco que não gera nenhum desconforto gástrico para o seu paciente. Um anti-inflamatório que só trata o processo inflamatório. Prescreva agora os nossos coxibes e você vai receber bônus para os nossos congressos que podem acontecer, por exemplo, lá em Porto de Galinhas, que pode acontecer em Maragogi, que pode acontecer em Águas de Lindóia ou em Nova York, por exemplo. Beleza, isso acontece. Só que tem um detalhe, uma questão. Quando foi gerado, toda vez que é lançado um fármaco novo, existem fases específicas de estudo. Agora no Covid-19 vocês viram, fase 1, fase 2, fase 3, não sei o que de vacina. Nos medicamentos também existe isso. Os coxibes eles tiveram um probleminha, eles tiveram uma aceleração dessas fases e eles foram lançados logo antes no mercado. E por incrível que pareça, quando chegou ali próximo dos anos 2000, muita gente começou a ter como se fosse uma epidemia de AVC, que é acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo pulmonar, que é embolia pulmonar, e trombose venosa profunda. Tudo isso. Foi uma epidemia. Começou a morrer gente disso. Aí você pensa, por que está acontecendo isso? Quando aconteceu isso, toda a vigilância, como se fosse a Anvisa aqui no Brasil, né? O FDA, por exemplo, nos Estados Unidos, eles começaram a pesquisar e verificaram que todos esses pacientes eles tinham tomado os coxibes. E aí foram atrás e verificaram que a COX-2 ela é inflamatória, sim, mas ela tem uma função fisiológica. Ela é antiagregante. É uma função fisiológica, não tem jeito. Bruno, como assim antiagregante? A função antiagregante impede que as plaquetas fiquem se coagulando à torta e à direita. O que isso gera? Se eu estou bloqueando a ação antiagregante aqui do sangue, o meu sangue ele fica mais grosso, certo? Então, se o meu sangue fica mais grosso,
O que que isso vai gerar? O que que isso promove, certo? O que que vai gerar é o seguinte: meu sangue fica mais grosso e eu começo a ter trombos que podem parar no cérebro, gerando AVC, que podem parar nas coronárias do coração, gerando IAM, que podem parar nos vasos sanguíneos do pulmão, gerando uma TEP, ou pode parar na minha veia, gerando uma trombose venosa. Pronto. A partir disso, os coxibes eles não foram banidos, mas a indicação deles começou a ser muito mais restrita, porque gerou muita morte a prescrição liberada desses coxibes. Aí não teve jeito. Os coxibes eles caíram mais no mercado e lá vem de novo a boa e velha ibuprofeno, nimesulida, dipirona, etc. voltando a ser as nossas prescrições. Por que eu estou falando isso? Toda essa história. É porque realmente não existe uma droga específica, uma droga ideal, gente. Né? Uma droga totalmente específica, uma coisa. Quando você pensa que está gerando uma coisa específica, lá vem uma outra coisa e está dizendo, não, não, isso daqui gera outra função. O nosso corpo é totalmente interligado. Quando você altera uma função, você também vai alterar outra. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido tudo que eu tenha comentado, tá? Bem, e aí... Opa, deixa eu só tirar tudo. Pronto. E aí, gente, foi isso que gerou, né? Opa, deixa eu voltar. E aí foi isso que gerou. Não existe um sonho, uma droga específica. Sempre vai ter, sempre uma droga, ela atua de uma forma geral em outros sistemas biológicos. Como é que os fármacos se ligam nos receptores? Aí, lá vem o Bruno falando de química do primeiro ano do ensino médio, dizendo que as ligações químicas são covalentes, iônicas, pontes de hidrogênio e força de Van der Waals. De uma forma geral, vou ser mais direto aqui, tá? Como assim mais direto? Vou ser mais direto com relação às ligações. Aqui, gente, tudo isso é como o fármaco vai se ligar no seu receptor, uma ligação química. Ligações covalentes são as ligações mais fortes dentro do nosso corpo, porque o nosso corpo é um ambiente aquoso e as ligações covalentes elas são mais fortes em ambientes aquosos. Então, um fármaco que gera ligação covalente no nosso corpo, bota na cabeça, é uma ligação irreversível, porque é uma ligação muito forte. Fechou? Uma ligação iônica, ponte de hidrogênio ou força de Van der Waals, normalmente essas ligações ou interações, para quem gosta de química, não gosta que ponte de hidrogênio e força de Van der Waals seja ligação química, mas é uma interação. Mas enfim, iônicas, pontes de hidrogênio e forças de Van der Waals, elas são ligações mais fracas. Então, o fármaco ele se liga lá no receptor de uma forma mais fraca. Ele ativa, mas ele vai lá, liga e desliga. As ligações covalentes não. Ela vai lá, liga e deixa o receptor ligado para sempre. Bruno, uma ligação covalente é boa? Não. Na maioria dos fármacos, não. Imagina, gente, você tomou agora um antihipertensivo, que ele diminui a tua pressão arterial. E vamos imaginar que esse fármaco faz uma ligação covalente. Ele se liga lá no receptor e fica lá eternamente. Pessoal, a tua pressão vai baixar, 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 até você morrer. Então não pode ser uma ligação covalente. Certo? Você tem que ser uma ligação que o fármaco vai lá, liga e desliga, o receptor diminui a pressão. Ele vai lá, diminui um pouquinho, ele solta. Depois ele vai lá, diminui mais um pouquinho e ele solta. E aí a pressão arterial ela vai baixando. Deu para sacar? Os fármacos não podem ir no receptor e se ligar de uma forma geral, de uma forma irreversível, mas sim de uma forma reversível. Vai lá, liga e desliga. Legal. Então, Bruno, quer dizer que a maioria dos fármacos realiza ligações iônicas? Sim! A maioria dos fármacos realizam ligações iônicas. Porque eles vão lá, ativam o receptor e depois já saem. Só que tem um detalhe. Na indústria, hoje, no nosso arsenal terapêutico, existem fármacos que fazem ligações covalentes? Sim. Existem fármacos que é bom o fármaco ser ligação covalente? Sim. Vou dar um exemplo. Toda vez que eu falar para vocês algum fármaco
que ele destrói, que ele mata um determinado ser, é interessante que a ligação seja covalente. Tu não quer matar o troço? Sim. Então é interessante que o fármaco se ligue naquele negócio e só saia quando aquele bicho morrer. Ou seja, qual é a vantagem? Quais são os fármacos que é vantajoso a ligações covalentes? Antibióticos, antibacterianos, antivirais, antifúngicos, antitumorais, que o nome correto é antineoplásicos. Todos isso são fármacos interessantes que as ligações sejam covalentes. Deu para entender? Então, faço até uma brincadeira em sala de aula. Se eu quero matar um ser humano, eu vou elaborar um veneno. É interessante que o fármaco que eu produzir tenha qual tipo de ligação? Uma ligação covalente, porque eu quero matar o ser. Então, normalmente, tóxicos, venenos, eles fazem ligações covalentes. O grande exemplo, né, é o gás sarin, aquele que teve, que foi utilizado como uma arma biológica, principalmente na Síria e no Líbano, certo? Que basicamente é a base de organos fosforados, aqueles herbicidas, Roundup, Tordon, que o pessoal utiliza para matar, basicamente, ervas, né? As folhas basicamente que você não quer que cresçam no pasto, nas suas plantações, etc. Tudo bem? Beleza. Então, de uma forma geral, as ligações covalentes são as ligações que geram ligações irreversíveis, e alguns fármacos, eles é bacana, é interessante que você tenha ligação covalente. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Agora, vamos falar um ponto. Bruno, existem os fármacos que fazem ligações covalentes. Todos os fármacos, eles só são assim para matar coisa? Não. Tem um fármaco que ele faz ligação covalente, que ele não mata nada, ele só inativa uma célula, não é nem uma célula, entre aspas, né? Mas é um negócio que tem no nosso corpo, um fragmento de uma célula, é o nome correto, e que ele é extremamente importante e que tem uma aplicabilidade clínica direta no nosso corpo. Vou voltar aqui só para comentar sobre ele. O nome desse fármaco que faz uma ligação covalente se chama AS. Gente, perguntas que eu já cobrei em prova, perguntas que eu já cobrei em atividade, então preciso que vocês se atentem a isso. Então, fármaco, o AS, o ácido acetil salicílico. Se vocês perguntarem para as pessoas que um dia, por exemplo, é hipertenso, tem colesterol alto e tudo mais, essas pessoas elas tomam um AS. Bruno, o que é o AS? O AS ele também é um anti-inflamatório, tá, gente? Só que ele tem uma afinidade muito grande às plaquetas. E o que ele faz nas plaquetas? Ele tem a função, lá vem essa função de novo, a função antiagregante. O que é isso? Ele impede que as plaquetas se agreguem, gerem coágulos. Já ouviram falar aquele negócio, o AS afina o sangue. O afinar o sangue basicamente é essa função de antiagregante plaquetária. É porque existem pessoas que, principalmente aquelas pessoas que têm um perfil lipídico muito alto, colesterol alto, elas têm a facilidade de gerar trombos, gerar basicamente coágulos no interior do seu corpo. O AS é isso. Tudo bem? Ele impede que as plaquetas se agreguem. Beleza? Aí, preste atenção no seguinte caso clínico. Tudo bem? Imagina que você vai fazer uma cirurgia de implante em um paciente. E que você vai fazer um protocolo de implante. O que é protocolo? Protocolo é como se fosse uma prótese total, né, colocada em implante, tudo sobre implante. É uma cirurgia que normalmente, se o paciente tem resto de dente, tem que tirar esses outros dentes e também tem que colocar implantes em toda a arcada, né? São 4 implantes basicamente em cada arcada. Vocês não concordam que é uma cirurgia que provavelmente vai sangrar? Sim. O paciente que toma S, ele sangra mais? Sim. Por quê? Porque quem impede o sangramento do teu corpo são as plaquetas. Só que o paciente que está tomando AS, ele coagula muito. Então ele toma um antiagregante para impedir essa coagulação. Só que tem um detalhe. Se eu for fazer uma cirurgia nele, vai complicar. O paciente sangra mais.
Quando vocês fizerem anamnese no paciente de vocês e ele falar, doutor, eu tomo AS, cuidado. Porque se ele for fazer uma cirurgia, o AS vai ter uma influência. Ele vai sangrar mais esse paciente. Tudo bem? Vamos ver como é que funciona o AS. O AS, lembrem-se, ele faz uma ligação covalente. Aí vamos supor, né? Eu vou colocar aqui 15 plaquetas, as bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu vou prescrever. O paciente chegou contigo e ele toma AS. Aí eu vou colocar aqui, ó, um traçozinho vermelho como se fosse o AS. Então, o paciente que chega contigo, que está tomando AS, todas as plaquetas dele, basicamente, tem AS, ó. Isso daqui, logicamente, é para que vocês possam entender, tá, gente? Olha só. Todas as plaquetas dele, que são as bolinhas pretas, têm o AS, que são os risquinhos vermelhos. Pergunta que eu faço. Beleza, Bruno? Então, quer dizer que todos esses AS aí, eles estão ligados de forma covalente. Todas esses estão ligados de forma covalente nas plaquetas, sim. Então, quer dizer que no momento que uma plaqueta ela se liga com um AS, ou vice-versa, um AS se liga na plaqueta, aquela plaqueta não funciona mais? Sim. Aquela plaqueta, basicamente, ela não tem função nenhuma dentro do teu corpo mais. Deu para entender? Então, de uma forma geral, acredito que vocês tenham compreendido. Às vezes, a gente não sabe porque a gente estuda histologia, biologia molecular e celular, e aí o professor diz assim, não, gente, quanto é o tempo médio, a meia-vida, por exemplo, de uma hemácia? 3 meses. Aí você vê, meu Deus do céu, por que eu preciso saber o tempo de vida de uma hemácia? 30 dias. Perdão, 3 meses. Por que eu tenho que saber que o tempo médio de um queratinócito, que é uma célula da pele, dura em torno de 30 dias, de 30 a 50 dias? Para que eu preciso saber disso? Porque eu preciso saber que o tempo, a meia-vida da plaqueta vou até colocar aqui, a meia-vida da plaqueta é 15 dias. Por que eu preciso saber isso? Porque com isso você vai te ajudar em condutas terapêuticas. Ainda não entendi? Preste atenção. Imagina que hoje você está com todas as suas plaquetas. Com quantos dias depois de hoje todas as suas plaquetas vão ser renovadas? A plaqueta que tu tem vai embora e aí vão surgir novas plaquetas. Daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, todas as plaquetas que estão circulando no teu corpo hoje não vão estar mais em você. Deu para entender? Por quê? Porque a meia-vida das plaquetas é de 15 dias. Mas, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ter consciência. Não é que daqui a 15 dias todas as plaquetas vão embora e depois surgem novas. Não, aos poucos. As plaquetas velhas morrem, aí se coloca mais um pouquinho de plaquetas novas. Ou depois, mais um pouquinho de plaquetas velhas morrem e depois outras novas vão surgindo. Então, de uma forma geral, daqui a 15 dias, todas as plaquetas que estavam no seu interior não vão estar mais no seu corpo daqui a 15 dias. Eu acho que vocês estão começando a entender o que eu quero. Se chegar um paciente para fazer uma cirurgia de alto poder de sangramento para você, com quantos dias você pode suspender o AS desse paciente? Porque, gente, se o AS está ligado à plaqueta, você não tem o que fazer. Não existe um troço lá, uma droga que você prescreve e o AS simplesmente sai da plaqueta. Não. Você precisa suspender o AS. Você precisa tirar o AS. E aí vem a pergunta. Por quantos dias? Olha que fenomenal, certo? Vamos supor que passou mais ou menos 15 dias. Daqui a 15 dias, hoje você suspendeu o AS e daqui a 15 dias você olha as plaquetas do indivíduo. As plaquetas, elas vão ter AS? Não, não.
Por que elas não vão ter o AS? Porque todas elas foram já renovadas. As que tinham AS morreram e aí surgiram novas. A medula óssea que produz as plaquetas surgiram, né? Produziu novas. Poxa, Bruno, então quer dizer que são 15 dias que eu tenho que esperar para fazer uma cirurgia em um paciente? Não precisa disso. Só para curiosidade de vocês, isso é pergunta de residência. Caiu na última residência, na última prova do Barros Barreto, para quem quiser fazer buco. O normal, tá, gente? De plaquetas no ser humano é 150 mil plaquetas, certo? 150 mil plaquetas por uma unidade lá, que se eu não me engano é decilitro, certo? Miligrama por decilitro. Perdão, unidades por decilitro. Mas enfim, é 150 mil. Pessoal, vamos supor, se são 15 dias, e vamos supor que um paciente tem 150 mil, com quantos dias, vamos dizer assim, hoje vamos supor que eu tenho 150 mil plaquetas hoje, e essas 150 mil plaquetas, né, elas vão começar a ser renovadas. Quantas plaquetas vão ser renovadas amanhã? 15 mil. E aí depois no outro dia, 15 mil. No outro dia, 15 mil. Perdão, 10 mil, tá? Desculpa. Quantas plaquetas vão ser renovadas amanhã? 10 mil. Depois, mais 10 mil. Depois, mais 10 mil. Por quê? O que eu acabei de falar para vocês? Não é 150 mil o valor normal? Eu só dividi pelo tempo de meia-vida da plaqueta. Então, basicamente, a cada dia eu renovo 10 mil plaquetas. A cada dia, um paciente que tem 150 mil de plaquetas, a cada dia ele renova 10 mil plaquetas. Opa, Bruno, isso está me dando uma ideia. E eu espero que vocês tenham uma ideia. Vocês tenham mais ou menos essa noção. Um paciente, qualquer paciente, pergunta de prova do Barros Barreto. Você vai fazer qualquer cirurgia odontológica, qualquer. Qual o valor mínimo de plaquetas do paciente? 70 mil. Vocês vão estudar isso na cirurgia, tá, gente? Qual o valor mínimo para você fazer uma cirurgia odontológica com segurança? 70 mil. Bruno, chegou o paciente comigo que tomou AS. Eu preciso de 70 mil plaquetas no mínimo para eu conseguir fazer a cirurgia do paciente. Mas é 70 mil plaquetas ativas. Quantos dias eu tenho que esperar? 7 dias. Olha só como é o paciente que você suspendeu o AS por 7 dias. Considere que cada bolinha aqui é como se fosse 10 mil plaquetas. Então, olha só, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Após 7 dias, 70 mil plaquetas são renovadas. E aí, após 7 dias, essas 70 mil plaquetas renovadas, elas estão aptas para fazer a sua cirurgia odontológica com segurança. Então, gente, as perguntas de atividade e as perguntas de prova que eu fazia eram: primeiro, chegou um paciente que vai fazer uma cirurgia odontológica para você, que vai ser uma cirurgia de implante, por exemplo, e ele toma AS. Com quantos dias você pode suspender o AS para fazer uma cirurgia odontológica com segurança? 7 dias. Justifique sua resposta. O que eu quero que vocês saibam? Quantos dias? 7 dias. A sua resposta é: devido o AS fazer ligação covalente nas plaquetas, eu necessito esperar o tempo de renovação plaquetária. E o tempo de renovação plaquetária é de 15 dias. No entanto,
Para fazer uma cirurgia odontológica, eu só necessito de 70 mil plaquetas ativas. E com 7 dias, eu já consigo possuir 70 mil plaquetas renovadas, ativas no corpo do meu paciente. E assim, eu consigo fazer uma cirurgia odontológica com segurança. Então, na justificativa da resposta de vocês, tinha que falar que o AS faz uma ligação covalente, tinha que falar que ele se liga na plaqueta de forma irreversível, como eu falei para vocês, tinha que falar que o tempo de meia-vida da plaqueta era de 15 dias e que com 7 dias você já pode fazer a cirurgia. Por quê? Devido ao tempo de renovação das plaquetas ser de 15 dias e após 7 dias eu já tenho esses 70 mil plaquetas ativas que podem fazer a cirurgia com segurança. Ah, Bruno, mas se eu fazer a cirurgia com 10 dias, tem problema? Não. Com 8 dias não tem problema, mas o mínimo é 7 dias. Tudo bem? Aí uma pergunta que eu gosto de fazer para vocês para entender a questão, principalmente a questão relacionada a equipes multidisciplinares. Você tem poder de suspender o AS? Não. Embora alguns profissionais não gostem disso, eu acho prudente sempre você ligar para o profissional que prescreveu o AS, falar com ele e falar assim, olha, eu preciso de uma cirurgia, vou fazer uma cirurgia, essa cirurgia é complicada. Você explica tudo isso que vocês estão aprendendo agora e fala, por favor, eu posso suspender o AS por 7 dias? Aí o cardiologista, provavelmente o cardiologista, ele vai falar sim ou não. Essa foi uma pergunta de prova, isso foi uma pergunta de atividades que eu já fiz e que pode surgir aí para vocês. Tudo tranquilo? Bora seguindo. Então, agora eu quero que vocês observem, né, esse slide, tá? Olha só. Como é importante. Percebam que aqui são vários receptores e aqui a membrana plasmática. Prescrevi um fármaco, tá aí o fármaco, tá? Esses triângulozinhos. Só vai fazer efeito, né? O receptor só vai ser ativado onde o fármaco se ligou. Conseguiu ver, gente? Ó, o fármaco se ligou aqui, o fármaco se ligou aqui. Fármaco se ligou no receptor, é o local onde eu tenho o efeito. Pronto. Conhecimento, conceito que eu já falei para vocês há muito tempo. Bruno, o que acontece então se eu aumentar a dose? Então fui lá, aumentei a dose. Se eu aumentei a dose, vocês não concordam que vai ter mais fármacos se ligando a receptores? Conseguiram entender isso? Então, se tem mais fármacos que se ligam a receptores, é lógico que eu vou ter mais efeito. Então, como é que eu consigo aumentar o efeito de uma droga? Aumentando a dose. Está mostrado aí para vocês. Mas, Bruno, e se eu aumentar... Eu aumentei a droga, a dose aqui está igual a essa, percebem? Ó, se vocês contarem todos os triângulozinhos aqui, que eu não vou fazer agora, mas tem a mesma quantidade. Mas se eu aumentar o número de receptores, o que acontece? Percebeu que eu aumentei o número de receptores? Se eu aumentar o número de receptores, eu aumento a ligação desses fármacos aos receptores. E, logicamente, eu vou aumentar o efeito. Beleza. A partir disso, eu acho que eu sempre brinco. Beleza, gente? Façam a pergunta agora. E aí, a turma de vocês, quem estava na aula, conseguiu elaborar esse raciocínio. Beleza, Bruno, como é que eu aumento o número de receptores? Normalmente utilizando drogas, principalmente do tipo hormonais. Se eu utilizar as drogas do tipo hormonais, eu aumento o efeito das drogas. Bruno, existe a possibilidade de eu diminuir esse número de receptores? Existe. E isso daí eu vou explicar basicamente na próxima aula. Eu já expliquei para o pessoal, quem estava em sala de aula, foi mais fácil. Mas eu vou explicar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo depois na próxima aula. Que aí depois eu vou falar para vocês que é o mecanismo de tolerância. Tudo bem? Então, como é que eu aumento o efeito de um fármaco? Aumentando a concentração de receptores ou aumentando a dose do receptor, certo? A dose do receptor não, a dose da droga. Então, a resposta de um fármaco sempre é proporcional à quantidade de receptores ligados. E eu aumento esse efeito aumentando a droga, que é o ligante, ou o próprio receptor, tá bom? E aí, gente,
né? Eu estou chegando ao final, basicamente, da nossa aula e vou falar para vocês alguns conceitos que são importantes. Esse conceito aqui, tá, gente? Eu falei especificamente o que eu precisava, o que é clinicamente, tá? Agora, utilizando esse vídeo, eu acho que é interessante que agora você está mais tranquilo e tal, principalmente as pessoas que já assistiram, eu quero que vocês assistam essa parte. Então, o que acontece? Os farmacêuticos, eles geram um gráfico chamado de curva dose-resposta. Gente, olha só como é fácil a curva dose-resposta. Basicamente, tu coloca no eixo X a dose ou a concentração e coloca no eixo Y o efeito. Esse 1 quer dizer efeito máximo. Esse meio é metade do efeito. Tudo bem? E aqui você tem a concentração. Certo? O que acontece? Primeiro, bora falar sobre os conceitos. O que é eficácia? A eficácia é o tamanho da resposta que um fármaco causa quando interage com o receptor. Normalmente eu só falo de eficácia, né? Principalmente a eficácia de um fármaco. Eu só posso falar quando 100% dos receptores deles estão ligados. Então eu só posso afirmar a eficácia de um fármaco quando 100% dos receptores deles estão ligados. Fechou? Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo. Então, olha só. Percebam. Aqui eu tenho duas drogas. Essa azulzinha aqui, ó, fármaco A, fármaco B. A pergunta que eu posso falar para vocês. Considerando, né, que tanto o fármaco A quanto o fármaco B, eles se ligam 100% nos receptores deles. Qual desses dois possui maior eficácia? A resposta é: os dois têm a mesma eficácia. Hã? Como assim, Bruno? Percebam, todos não chegaram à eficácia máxima? Sim. Todos não se ligaram 100% nos receptores? Eu falei que sim. Então, a eficácia do fármaco A e do fármaco B nesse gráfico aqui, nesse exemplo, é a mesma. Todos chegaram ao mesmo efeito máximo. Tá, Bruno, mas tem uma coisa aí, tá? Esse fármaco A e esse fármaco B, eles são diferentes. O que está diferente aí? Os dois alcançam a resposta máxima, né? Que é a eficácia máxima. Todos se ligam 100% dos receptores. Mas por que essa diferença? Consegue observar que a diferença está na dose deles? Quando acontece isso, a gente chega a falar de potência. Potência refere-se principalmente à concentração, quanto de um fármaco é necessário, qual a dose, a concentração que um fármaco é necessário para produzir um determinado efeito. Na farmacologia, o pessoal da farmácia, eles colocam 50%. Eles sempre colocam 50% porque é mais fácil de ser mensurado, tá, gente, nas pesquisas. Então, eles sempre colocam 50%. Mas daqui a pouquinho eu vou dar o exemplo mais clínico para vocês, tá? E aí, eu quero que vocês olhem aqui o fármaco A e o fármaco B e olhem aqui, olha, a metade do efeito, a metade da eficácia máxima, certo? E aí vem a pergunta, qual dos dois é mais potente? O que é mais potente, gente? O fármaco mais potente é aquele fármaco que precisa de uma dose menor. Repito, fármaco mais potente é aquele que precisa de uma dose menor, uma concentração menor. Então, se eu sei que o fármaco A, ele, por exemplo, ele está aqui, ele está antes, ele está mais próximo do zero. Então, a dose dele é menor para gerar esse efeito. E o fármaco B, a dose dele é maior, ó, está mais para cá, para fazer o mesmo efeito do fármaco A. Finalizando. Qual dos dois, então, é mais potente? O fármaco A é mais potente, porque ele necessita de menos dose, de uma menor concentração, para produzir o mesmo efeito do fármaco B.
Bruno, esses gráficos me confundiram. Não tem problema. Eu tentei, nesse vídeo eu estou colocando para vocês uns conceitos que o pessoal da farmácia estuda mais. Mas como é o conceito da clínico, né, vamos dizer assim, um conceito que eu quero que vocês saibam, né, que realmente nós aplicamos. Aí eu vou escrever aqui, tá? Eu vou fazer a mesma coisa que eu escrevi lá no quadro na aula teórica, certo? Então vamos lá. Primeiro, eficácia. E aqui potência. Vou explicar clinicamente o que é potência, tá? Para eu falar de potência, eu preciso de um parâmetro. Qual é o parâmetro? O efeito. Então, por exemplo, é melhor ser numérico. Para eu diminuir a minha pressão arterial em 20 milímetros de mercúrio. Eu quero diminuir a minha pressão em 20, de 20. Um fármaco A, qualquer fármaco, o A, ele necessita de 50 miligramas. O paciente toma 50 miligramas do fármaco A e diminui a pressão dele em 20 milímetros. Um fármaco B, o paciente precisa tomar 100 miligramas para diminuir os mesmos 20 miligramas. Deu para entender, gente? Um paciente, ele quer diminuir a pressão arterial dele em 20 milímetros de mercúrio. O fármaco A, ele precisa tomar 50 miligramas. O fármaco B, ele precisa tomar 100 miligramas. A pergunta é, qual desses dois aí, o fármaco A ou o fármaco B, qual dos dois é mais potente? A resposta é simples. É só você observar quem tem a dose menor. Para o mesmo efeito, pelo amor de Deus, eu preciso falar do mesmo efeito, tá? Diminuir a pressão arterial em 20 milímetros de mercúrio. Eu preciso estabelecer um efeito. Então, depois que eu estabeleci um efeito, qual é o fármaco mais potente? O fármaco mais potente sempre é aquele que possui a menor dose. Nesse caso, quem é que possui menor dose? O fármaco A ou o fármaco B? O fármaco A. Então, para esse efeito, o fármaco A é mais potente. Acabou, gente. Então, potência, eu estipulo um efeito, eu paro o efeito é tal. Eu utilizo X miligramas no fármaco A, Y miligramas no fármaco B. Qual dos dois é mais potente? O fármaco A ou o fármaco B? Aí, de uma forma geral, você vai avaliar quem é que tem a dose menor. Quem tem a dose menor é o fármaco mais potente. Eu preciso de utilizar menos miligramas, tá, gente? É como se fosse pozinhos. Você olha pozinho, olha o pó lá. Ah, eu preciso... Se eu tomar menos pó desse fármaco aqui, puro, eu tenho a mesma função. Então, a partir disso, esse pozinho aqui, ele é mais potente. Tudo bem? Acabou. Agora, vamos para o conceito de eficácia. Para o efeito de eficácia, qual é a minha referência? Não sei se vocês estão entendendo, mas isso daqui eu fiquei muito feliz lá durante a aula que o pessoal conseguiu identificar o que eu estava querendo dizer. Isso daqui vão ser os receptores. Toda vez que eu for falar de eficácia, eu tenho que estabelecer um padrão. Aqui não foi o padrão, foi o efeito. O padrão da eficácia é: todos os receptores têm que estar ligados. Todos os receptores têm que estar ligados. Certo? O padrão é esse. Vamos falar que esses receptores aqui geram analgesia. Todos os receptores aqui que eu estou descrevendo geram analgesia. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tomo morfina e tomo tramal. Vamos lá. Se a morfina se ligar 100% nos receptores de analgesia do corpo, ela gera uma analgesia de 100%. O que é uma analgesia? O cara não sente dor, gente. O cara diz, não, eu tomei morfina, estou zerado. Não sinto mais nada. Deu para entender? Agora, se todo o tramal se ligar também nos seus receptores de analgesia, quanto de analgesia o tramal promove?
70%. Então, peraí, Bruno. Eu entendi no papo da morfina, porque a morfina, todo mundo ficou ligado, ele gerou uma analgesia de 100%. Todos os receptores estão ligados. Então quer dizer que existem alguns fármacos que, mesmo se ligando em todos os receptores do meu corpo, eles não geram o efeito máximo que pode ter no meu corpo? Sim. Esse é o exemplo do tramal. Mesmo que o tramal se ligue em todos os receptores de analgesia, ele só vai gerar uma analgesia de 70%. A partir disso, você consegue entender. Poxa, então é por isso que a morfina é utilizada para aquela dor muito severa, que o cara tá assim, morrendo de dor. E o tramal é aquele medicamento que eu vou na UPA, tô com uma dor até relacionada, mas eu consigo, pelo menos, falar com as pessoas. Eu consigo viver, vamos dizer assim. E eu também posso tomar em casa. Deu para entender? Então, para dores severas, você usa morfina. Para dores moderadas, você usa tramal. Porque o tramal tem um efeito analgésico de 70%. Então, de todas as dores, vamos dizer assim, as mais severas, o tramal não consegue matar, não consegue deter. Mas aquelas dores moderadas, como nós chamamos, Bruno, me dá um exemplo de dor moderada. A dor que você teve quando tirou seu siso. De uma forma geral, o tramal consegue resolver. É uma dor moderada. Tudo bem? Normalmente, dores moderadas são as dores de pós-cirúrgico. Você fez uma cirurgia, tem aquela dor, aquele desconforto, o tramal resolve. Entenderam, gente? Então, potência e eficácia são coisas diferentes, tá bom? Eficácia, eu preciso estabelecer o padrão, que é 100% dos receptores ativos. A potência, eu preciso estabelecer um efeito. E aí, a partir disso, eu pergunto, qual é o fármaco mais eficaz, qual é o fármaco mais potente? No caso da potência, sempre é o fármaco que possui a menor dose. E no caso da eficácia, é aquele que tem questão de efeito. Se ligou 100%, a morfina gera o efeito analgésico 100%. O tramal não consegue gerar a eficácia completa de analgesia. E olha só que legal, olha esse gráfico, como é bacana, tá? Esse gráfico, eu estou mostrando para vocês, 3 fármacos. Deixa eu só colocar aqui. Olha, 3 fármacos. A pergunta é, bora comparar eles entre eficácia e potência? Bora lá? Percebam. O fármaco A, vamos comparar primeiro, fármaco A, fármaco B. Primeira pergunta que eu faço, qual é o fármaco mais eficaz? A pergunta é qual o fármaco mais eficaz. A partir dessa pergunta, qual é o meu padrão mesmo? 100% dos receptores ativos. O fármaco A, ele alcança quantos por cento do efeito? 100%. E o fármaco B? 100% também. Então quer dizer que o fármaco A e o fármaco B, eles têm a mesma eficácia? Sim. Fármaco A e fármaco B têm a mesma eficácia. Porque ambos, quando se ligam em todos os receptores, eles geram o mesmo efeito. 100% de eficácia. Beleza? Tá, mas por que eles são diferentes? Opa, gente, bora olhar. Isso daqui é concentração. Aqui, mais próximo do zero, menor a concentração. Quanto mais para cá, maior a concentração. Mais miligramas eu preciso usar. Então, entre o fármaco A e o fármaco B, a pergunta é: qual dos dois é mais potente ou menos potente? Vamos estabelecer o efeito. O efeito aqui é normalmente, lembra-se que aquele efeito, eu sempre falei para vocês, tem que estabelecer um efeito específico. O efeito, normalmente, que a gente utiliza é 50% do efeito total. Então, estabelecendo esse efeito aqui, essa média, qual é o fármaco mais potente? Eu tenho que observar qual é aquele que tem a menor concentração. Para o mesmo efeito, quem eu utilizei a menor concentração foi o fármaco A. Olha, eu utilizei uma concentração, por exemplo, de 1, e para o fármaco B eu precisei uma concentração de 2. Eu aumentei a concentração dele. Então, diante disso, fármaco A, ele é mais potente que o fármaco B. Beleza? E o fármaco C? Aí tu olha, cara, esse negócio tá estranho. Esse fármaco C, Bruno, como é que é? Esse fármaco C, a pergunta é: ele consegue alcançar o efeito máximo, mesmo ligando 100% de todos os receptores? Opa, Bruno, eu tô começando a entender. Cara, ele não chega até o final, mesmo com 100% dos receptores ligados.
Então quer dizer que o fármaco C, ele é menos eficaz que o fármaco B e o fármaco A? Sim. Aí, o exemplo que eu estou falando aqui do fármaco C é que ele é um fármaco menos eficaz. E se vocês perceberem, é bem provável não, é real que o fármaco C também ele é menos potente que o fármaco B e o fármaco A. Porque, olha, vamos estabelecer metade do efeito? Cara, eu preciso de uma dose gigantesca do fármaco C para que eu consiga os mesmos efeitos do fármaco A e do fármaco B. Então, resumindo, o fármaco A é mais potente que o fármaco B, mas tem a mesma eficácia. Já falei para vocês. Eles têm a mesma eficácia, mas o fármaco A é mais potente que o fármaco B. E o fármaco C, ele apresenta potência menor e eficácia menor em relação ao fármaco A e o fármaco B. Deu para sacar? Beleza, galera. Espero que vocês tenham entendido isso, tá bom? E agora eu vou deixar realmente para as nossas próximas aulas, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem durante as aulas, tá bom? Falou!